Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então esse é o meu mais novo projeto, digamos assim, aqui no YouTube. Estou estreando aqui na página também. É um vídeo, é um projeto que eu gostaria de ter feito há um bom tempo atrás, já gostaria de ter iniciado há um bom tempo atrás. E por uma provocação, uma conversa com uma amiga, é, ela me incentivou, ela me motivou a tirar esse projeto do papel e a colocar isso em prática. Então eu assumi um compromisso com ela e aqui estou eu fazendo o primeiro vídeo. Obrigado, Renata. Obrigado, você inspira muitas pessoas, tá? Então vamos lá, olha só. Como é o meu vídeo inaugural aqui, eu estou gravando com duas câmeras, um pouco eu vou falar para essa câmera, um pouco eu vou falar para aquela câmera, então só para que você saiba, se daqui a um pouco eu não estou olhando para ti aqui, é porque eu estou olhando para essa câmera aqui, e assim a gente vai conversando aos poucos. Prometo que a produção ao longo dos tempos ela vai melhorar, eu vou entendendo como funciona isso aqui, essa plataforma, e vou melhorando os conteúdos por aqui também, tá? Vou estudando ela um pouquinho mais para saber como vai funcionando, beleza? Então vamos embora. Meu primeiro vídeo, a ideia inicial desse projeto aqui, primeiro, para você entender, é trazer informações sobre emagrecimento, informações sobre a saúde, informações sobre comportamento humano, tá? Então, tudo que eu falar aqui, tudo que eu colocar aqui no YouTube vai ser para isso. Vai ser para a gente conversar sobre isso, sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre comportamento humano, que são estudos que eu faço, que eu gosto muito, tá? Eu me aprofundo muito nessa minha área, eu sou personal trainer, então eu me aprofundo muito nisso e é o que realmente eu gosto de falar aqui com a galera lá do meu Instagram e tudo mais. Beleza? E o primeiro assunto não podia ser diferente, que é um assunto que foi a minha conclusão de curso, né, que é sobre motivação. Então, vamos trazer um pouquinho hoje o básico da motivação, o básico que você precisa entender, alguns hormônios que estão envolvidos no processo de motivação para a gente, quando pensa em fazer alguma coisa na nossa vida, a gente tem que estar minimamente motivado. Então, eu vou tentar trazer esse conteúdo, vou trazer esse conteúdo aqui hoje para você, tá? Que está me assistindo. Espero que você goste, espero que faça sentido para ti. E eu já peço de antemão que você curta o meu canal. Estou começando agora, eu sei, mas para mim é interessante que você curta o canal, compartilhe com uma pessoa que faça sentido para ti, tá? Manda essa mensagem para mais pessoas. Toda vez que você curte um vídeo aqui no canal, o YouTube entende que ele é relevante e ele espalha para mais pessoas. Então, se você só deixar seu like aqui, eu já fico muito agradecido. Ok? Então vamos para o vídeo, tá? O vídeo de hoje, como eu comentei com você, ele vai ser basicamente em cima da motivação. Vou trazer alguns pontos específicos, o que você precisa saber para se motivar, por exemplo, a treinar, se motivar a fazer qualquer coisa na tua vida, tá? E o primeiro ponto que eu quero trazer e deixar de reflexão para ti aqui é o seguinte, ó. Para qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, nós precisamos um mínimo de motivação para sair do ponto zero. Para sair do ponto zero e chegar no ponto um, para sair do ponto A para chegar até o ponto B. Tá? E nós precisamos dessa motivação. Aquela história, sabe, que muitas pessoas falam por aí que motivação não é importante, que é tudo na base da disciplina, isso é uma baita de uma balela. Porque pensa comigo, você tem que estar minimamente motivado para se matricular numa academia. Se você não estiver motivado para se matricular numa academia, você não vai sair de casa para ir para a academia. Tá? Então, para qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, a gente precisa sim estar um mínimo motivado. Aí depois entra essa questão da disciplina, você tem que ter disciplina para manter lá, mas essa questão da disciplina também envolve um pouco de motivação e você vai entender nesse vídeo isso. Então fica comigo até o final desse vídeo, tá? Pegando esse exemplo da pessoa se matricular numa academia, pensa comigo, você tem alguma motivação, você ou quer mudar o teu físico, quer mudar o teu corpo, ou você quer diminuir alguma dor, né? Ou você quer melhorar a tua saúde, que você entende que ela não está boa. Então, essa é a motivação inicial que você vai ter para tomar o primeiro passo, que é se inscrever, se matricular numa academia. Só que isso não é disciplina, tá? Porque você está dando o primeiro passo. E isso é pura motivação. Então, não venha com esse canto cantarolante aí de que a motivação ela não importa e que é tudo na base da disciplina. E um ponto importante também que você precisa saber é que o hormônio principal da motivação é a dopamina. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da dopamina por aí.
porque é um hormônio que ele é bem comentado, bem estudado, tá? E ele é o principal hormônio da motivação. Partindo desse pressuposto que você já sabe agora que a dopamina é o hormônio principal da motivação, toda vez que eu falar em dopamina, então você já vai saber do que eu estou falando, tá? Estou falando da motivação. E esse hormônio da dopamina, ele é aumentado no nosso cérebro através de um comportamento que nós temos ou através de alguma substância que a gente ingere, que é algum componente sintético, tá? Pode ser um comportamento, por exemplo, uma corrida, ou comportamento de ir para academia, uma substância sintética, pode ser alguma droga, o álcool, o açúcar, tá? Então a dopamina ela aumenta no nosso cérebro toda vez que ou a gente tem algum comportamento ou toda vez que nós ingerimos alguma substância sintética, tá beleza? Por exemplo, uma pessoa que ela é viciada em drogas, ela é colocada em um tratamento para justamente passar por uma restrição dessa dopamina, que é liberada através de toda vez que ela consome ou que ela ingere essa droga, tá? Ingere álcool, enfim, o que ela precisa se tratar. Tá bom? Então, isso é para que as pessoas fazem isso? Não é só para ela parar de consumir droga, é principalmente para ela diminuir essa motivação que é gerada no cérebro dela toda vez que ela consome aquilo, toda vez que ela se droga, por exemplo. E é basicamente isso, tá? Porque quando você reduz o contato com essas substâncias que são, digamos assim, hipermotivadoras, ou seja, que elas liberam uma carga de dopamina muito grande no teu cérebro, você aumenta a sensibilidade por comportamentos mais motivadores. Mas o que isso quer dizer, Djalto? Quando eu diminuo a carga de dopamina, o meu comportamento fica mais sensível. É exatamente isso. Isso explica as pessoas que, por exemplo, são usuárias de droga não sentirem prazer em, sei lá, em fazer uma caminhada no parque, em sair com a família, em rever um ente querido que ela não vê faz muito tempo, tá? Então, toda vez que eu restringo esse componente sintético que ela está acostumada já a ingerir, ela vai retomando a motivação para ter alguns comportamentos mais motivadores, que são isso, tá? São esses pequenos comportamentos, tá bom? Essas pessoas, por exemplo, elas não têm a motivação para fazer coisas pequenas, porque a dopamina está tão alta no cérebro dela que quando ela é exposta a uma situação que gera um mínimo de motivação, ela não faz a diferença nenhuma lá no cérebro dela. Consegue entender? Só que também não adianta o cérebro dessa pessoa tá com uma enxurrada de dopamina, tá regado de dopamina lá dentro e os receptores dessa dopamina estão desregulados. Então, aqui entra um ponto muito importante, porque não adianta só a pessoa ter a dopamina muito alta se ela não tiver os receptores também regulados, tá? A propósito, bebam água, tá? Essa dopamina no cérebro, toda vez que um usuário consome droga, ela não vai fazer a diferença nenhuma, independentemente se tiver regado de dopamina. Então, ela é dependente, sim, dos receptores estarem funcionando de uma boa forma também. É por isso que as pessoas, é por esse motivo que as pessoas, elas buscam mais e mais e cada vez mais dessas substâncias ou até mesmo de um comportamento, né? A fim de aumentar essa carga dopaminérgica lá no cérebro e a fim de também, principalmente, melhorar e aumentar os receptores dessa dopamina. Então, olha que importante você saber disso. Não adianta o cérebro estar regado se os receptores não estão lá. E é por isso que as pessoas cada vez consomem mais essa droga ou mais daquele comportamento, cada vez mais, para igualar ou para aumentar o nível dos receptores da dopamina, tá? Até que chega aquele momento, por exemplo, que a pessoa está tão insensível àquela carga de dopamina, ela esgotou tanto a produção desses receptores que ela acaba se drogando o dia inteiro e não sente mais nada. Essa pessoa é uma pessoa que não tem a mínima motivação para fazer nada.
Se você pegar uma pessoa que é usuária de droga por muito tempo e ela consome muita droga, você vai entender que ela, cara, não tem motivação muitas vezes nem para trabalhar, não sai de casa mais, não sai do quarto muitas vezes, ela só se droga, tá? Por isso que você vê essas pessoas que são viciadas, né, os usuários que são tão viciados, e parece que a gente tem a sensação de que eles não têm mais prazer nenhum na vida. Já teve essa sensação de ver uma pessoa assim? Eles não têm mais prazer em nenhum na vida. Porque ela realmente precisa de uma carga de dopamina tão alta que qualquer dose pequena que ela receber no cérebro dela não vai fazer diferença. Então, se ela for convidada para, sei lá, sair, fazer uma caminhada no parque, dar uma corrida, ir treinar, ela não vai ter um mínimo de motivação. Porque o cérebro dela está esperando uma carga de dopamina tão alta que só aquele comportamento pequeno não faz a diferença nenhuma. Tá? Imagina que tipo de prazer essas pessoas vão ter na vida. Imagina só que tipo de prazer ela tem em fazer qualquer coisa na vida. Né? Como que ela vai sentir prazer em fazer uma caminhada com a família, uma corrida, um encontro com um parente, um encontro com um primo distante? Cara, essa pessoa ela não tem mais motivação na vida para fazer absolutamente nada. Fazer absolutamente nada. Tá? Os receptores de dopamina, eles estão mas tão baixos que um simples comportamento não faz a mínima diferença mais na vida dela. A pessoa simplesmente para de sentir prazer em qualquer comportamento que é pequeno, tá? E isso, essa restrição de dopamina que é feita nessas pessoas que vão se tratar, é a mesma, digamos assim, o mesmo método que é realizado numa pessoa pré-diabética. O que acontece quando uma pessoa que está pré-diabética vai para o médico? A primeira coisa é o médico restringir o consumo da glicose. Não é isso? Ela fala para a pessoa parar de consumir açúcar. Para aumentar cada vez mais essa disponibilidade dos receptores de insulina. Porque para cada hormônio que nós temos no nosso corpo, nós temos um regulador e os receptores. E o regulador da glicose é a insulina. Então tem uma parada que a gente chama de down regulation no nosso corpo, que toda vez que você consome a glicose, o pâncreas libera a insulina para igualar os níveis no nosso sangue, tá? Porque, para você saber, né, a insulina é o hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue, tá? E a mesma coisa, a mesmíssima coisa acontece no nosso cérebro, no cérebro de um usuário de drogas, tá? É por isso que é tão importante a gente não fazer apenas o que nos dá motivação. É interessante esse ponto agora, porque muitas pessoas acabam apenas fazendo na vida delas o que elas se sentem motivadas a fazer. Já parou para perceber? Parou para perceber nos teus comportamentos se você só está aceitando fazer coisas que te deixam motivado? Isso é um perigo, porque daí você fica dependente da dopamina. A gente vai ficando cada vez mais dependente da dopamina. E cada vez mais a gente vai optar por fazer coisas que deem uma resposta rápida, que te deem motivação realmente para você fazer. Por isso que é importante a gente não fazer somente coisas que a gente está motivado. E cara, isso aqui chega um ponto importante, porque se você só aceita fazer coisas que te deixam bem, que te dão uma resposta rápida, você vai ficando mimado e não percebe disso, não percebe isso. Você vai ficando mimado silenciosamente, sem perceber, sem se dar conta. A gente precisa começar a entender de uma vez por todas que toda recompensa ela tem que vir acompanhada de um esforço. Toda recompensa que a gente busca lá na frente, ela tem que vir atrelada a um esforço. Se não tiver nenhum esforço, eu vou estar sendo mimado, porque eu não mereço ter aquela recompensa. E é basicamente isso que a gente tem que ensinar para o nosso cérebro. Se você costuma ter um comportamento diferente disso, você começa a se tornar uma pessoa muito imediatista. E o pior, você não percebe, cara, que está acontecendo isso na tua vida, que está acontecendo isso no teu dia a dia. Essa é uma parada que acontece de forma silenciosa. Então você tem que tomar cuidado aqui é um ponto importante, tá? As coisas envolvem esforço, cara. Então eu te pergunto, o que você está ensinando para o teu cérebro nesse momento? Qual é o estímulo de ver o mundo que você está dando para o teu cérebro, cara? Já parou para pensar que
todo momento nós estamos dando estímulo para o nosso cérebro. E se você só aceita fazer coisas que te deixem hipermotivado, você está perdendo uma chance muito grande de ensinar coisas novas para o teu cérebro, de ensinar o teu cérebro a dizer não, por exemplo. Já tentou dizer não para uma coisa que você queria dizer muito sim? Porque assim, a gente aqui, eu converso diariamente com pessoas que querem emagrecer. E a pessoa, ela diz que não consegue comer uma salada, cara, que ela não consegue tomar uma água, simplesmente, ela não consegue encher esse litro de água aqui e tomar. Cara, eu não consigo entender, velho. A pessoa diz que não consegue tomar 1 litro de água por dia, que não consegue comer uma salada. Como que não consegue tomar água, cara? Como que não consegue comer uma salada? Olha o nível de reclamação das pessoas. A que ponto a gente está chegando, cara? Nós temos que entender que todo o nosso sistema ele é totalmente educável. Então você ensina coisas para o teu cérebro. E toda vez que você ensina uma coisa para o teu cérebro, ele vai se modificando pouquinho por vez, porque o nosso cérebro ele é plástico. E plástico quer dizer de neuroplasticidade. Toda vez que acontece neuroplasticidade no teu cérebro, ele está se modificando e está aprendendo uma coisa nova. Então nós temos que ensinar o nosso sistema. Tá? Nós temos que aprender a ensinar o nosso sistema. Para ensinar coisas boas para o teu cérebro. E aí eu te pergunto de novo, o que você está ensinando para o teu cérebro, cara? Quais são os comandos que você está dando para o teu cérebro? Você está se vitimizando muitas vezes dos teus resultados? Porque, eu não emagreço porque a culpa é do meu marido. Meu marido está toda hora trazendo comida aqui para dentro de casa. Eu não emagreço porque eu tenho meus filhos, tenho que cuidar dos meus filhos, eles só comem porcarias. Mas quem vai no mercado comprar? Quem que paga? É você ou é teu filho? Então, assim, é uma reflexão que ela fica, às vezes, um pouco incomodativa para ti, e essa é a minha intenção aqui, é te tirar da zona de conforto, é te incomodar, levemente incomodar, para que você se sinta motivado a tomar uma ação, motivado a ensinar o teu cérebro a tomar uma decisão diferente da convencional, daquela que você está acostumado, tá? Então, parar de ensinar o cérebro que você é uma vítima. Eu quero que você para prestar atenção no que você está ensinando para o teu cérebro, cara. Se você está assumindo as responsabilidades da tua vida ou se você está transferindo as responsabilidades da tua vida. Porque se a barreira mais difícil for tomar uma água, cara, se a barreira mais difícil for comer uma salada durante a tua refeição, imagina o que está por trás disso, cara. Imagina o que está ficando por trás lá dessa barreira. Tá? Então, para pensar um pouquinho sobre isso. Cara, na boa, a gente tem que começar a encarar, a gente tem que começar a parar de encarar, no caso, o básico como algo difícil. Para de encarar o que é básico como algo muito difícil. Porque, cara, se você não consegue tomar uma água durante o dia, o que você consegue fazer? E tudo isso pode ser moldado pelo nosso ambiente. Tudo isso muitas vezes é moldado pelo nosso ambiente. E aí fica mais uma provocação para você agora. Olha para as pessoas que estão ao teu redor. Repara no comportamento dessas pessoas. O que elas estão fazendo? Elas também buscam sempre motivação, sempre comportamentos que são hipermotivadores. Observe o comportamento das pessoas que estão ao teu lado. Percebe se elas querem recompensa também a todo momento. Tá? Se for assim, você está sendo moldado pelo teu ambiente. Tá? Porque às vezes a gente vê a pessoa que faz uma semana de dieta e daí chega lá na sexta-feira, no sábado, e ela enche a cara, meu. Porque ela merece aquilo, porque ela fez a semana inteira de dieta. Você tá louco, cara? Você tá louco, velho? Uma semana de dieta, cara. E você já quer uma recompensa, você já acredita que já pode sair bebendo tudo que vem pela frente? Porque você já precisa de um prêmio por ter feito uma semana de dieta. Por ter comido uma semana, certo? Uma semana, pô. E daí você muitas vezes não vê resultado porque tá treinando 2 semanas. Você tá louco, cara? Sério isso? Cara, você fez o básico, você fez o mínimo, treinar uma semana, treinar 2 semanas, comer certo 2 semanas. Você está construindo uma parada que não, a recompensa ela não vai vir agora, ela vai vir ali para frente.
Você não pode querer um prêmio por simplesmente ter comido certo uma semana. Se você quiser uma recompensa por isso, é porque você quer uma recompensa por qualquer coisa. O teu cérebro está pedindo tanta dopamina toda hora está pedindo dopamina, que toda hora você precisa de uma recompensa pelo básico que você fez, que devia ser o mínimo. Então, novamente, a gente tem que parar de achar que o básico é muito difícil. Quando tudo virar questão de merecimento, é porque você acha que aquilo está difícil demais. Quando tudo virar questão de se recompensar imediatamente, é porque aquilo está muito difícil. E fazer o certo, fazer o básico, ele não deve ser difícil. Deve ser apenas o básico. Fiz isso, pronto, básico, está feito. Só. Não preciso de uma recompensa porque eu simplesmente comi uma salada. O básico, ele deve ser o básico, e apenas isso. Tá bom? Então fica aqui essa leve provocação para você, fica aqui essa reflexão para você fazer, tá? O vídeo de hoje, ele é um vídeo um pouco mais denso, digamos assim, tá? Com um pouco mais de conteúdo. Eu vou trazer também alguns vídeos mais superficiais, tá? Mas esse primeiro vídeo tinha que ser sobre motivação, tinha que ser sobre isso, porque é um assunto que eu gosto muito de, primeiro, estudar comportamento humano, estudar com motivação. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de debater sobre isso, tá? Então fica aqui esse breve questionamento, fica aqui um desafio também para ti. Tenta por essa semana aí dizer não para uma coisa que você quer muito dizer sim, tá? Então evita uma recompensa essa semana. Aquilo que você está querendo muito diz não, só essa semana. Faz um teste, se desafie, tenta sair da tua zona de conforto essa semana, para ver como você vai reagir a esse não que você está dando, tá? E pensa um pouco, cara, repensa um pouco de como que você está se premiando, como que está sendo as tuas recompensas. Se esse vídeo fez sentido para ti, se você gostou, mais uma vez deixa o like aqui e manda para uma pessoa que você acha que vai fazer sentido para você. Beleza? Espero aqui na próxima semana. Vai ter vídeo aqui, se Deus quiser, toda semana e vai ser mais ou menos nessa pegada. Um abraço e até o próximo vídeo.